Este é um vídeo sobre trilho francês e nele vamos abordar dois grandes problemas com o armazenamento de ferramentas. Vou te mostrar várias maneiras de melhorar os trilhos que você já tem instalados. A primeira das duas ferramentas em que focaremos hoje é a sua serra, na verdade, todas as suas serras. E não me entenda mal, o gancho do trilho francês tem me servido muito bem nos últimos meses, mas isso é ineficiente. Além disso, você vai lembrar do suporte para formões do primeiro vídeo. Não tem formões nele. O motivo disso é que, como cada um de vocês apontou, ele tem uma falha fatal. Vamos trocar pelo suporte francês mais legal que já fiz até agora. E vou te dar uma prévia bem rápida, porque acho que você vai gostar dessa. Vou mostrar como fazer isso rapidamente. Seguiremos duas filosofias do primeiro vídeo. Primeiro, as ferramentas mais próximas devem ser as mais usadas. E número 2, dê uma olhada na sua parede de armazenamento, veja qual item se destaca mais para fora, e isso cria uma caixa, em vez de apenas um painel de parede plano. Isso expande muito o espaço e, na minha opinião, torna o sistema de fixação francesa superior ao painel perfurado. Vamos direto para o primeiro. Este é um suporte em fixação francesa preso a outro. Quero dizer que ele não está realmente na parede de ranhuras francesa, mas pendurado na lateral do porta-planas. Você já deve ter visto isso em vários vídeos. Ele usa um sistema de cavilha, gravidade e fricção para manter as serras no lugar. Porém, para quem tem oficina pequena como eu, isso não funciona. Vou mostrar como eu fiz o meu, que acomoda mais serras em um espaço muito menor e é muito mais eficiente. Então, vamos ver a estrutura disso primeiro. Há uma simplicidade elegante nisso, permitindo que qualquer um possa fazer. Cada serra que você for instalar aqui precisa de uma peça de madeira a 90 graus e outra a 22,5 graus, garantindo a inclinação necessária para o pino apoiar a serra pela gravidade. Ao colocar a serra na abertura, o pino rola para fora. Quando solta a serra, a gravidade a puxa para baixo. O pino entra no sulco, encaixa-se e pressiona a serra contra a peça vertical, mantendo-a no lugar. Fiz duas coisas nos meus pinos. Envolvi um com cortiça e outro com tapete de borracha, tipo forro de gaveta. Ambos realmente aumentaram a aderência e ficaram muito mais eficazes. O principal motivo do suporte ser tão grande são esses pinos, que são simplesmente largos demais. Eles oferecem uma boa área de superfície, mas ocupam muito espaço. Este é o menor pino que eu tenho e, como você pode ver, ocupa muito menos espaço. Porém, pela falta de área de contato com a lâmina, isso não vai funcionar. Tive uma ideia e consegui um pouco disso aqui. Um pouco de tubo de silicone, onde a cavilha pode se encaixar perfeitamente. E então posso cortar isso no comprimento certo. Acho que essa aderência extra vai resolver o problema e podemos economizar muito espaço. Agora, a única coisa que eu precisei fazer para deixar isso bem justo, para que a cavilha não escorregasse, foi enrolar uma camada de fita azul em volta dela antes de colocar. E isso deixou tudo bem firme. Quero mostrar porque isso não vai funcionar na minha parede. A maioria das pessoas vai colocar de lado e quando colocam a serra, a profundidade ela ocupa uma quantidade enorme de espaço na parede, então a metragem quadrada de parede necessária para isso é enorme, e isso é só para 5 serras. O que falamos bem no começo deste vídeo, acho que é extremamente importante agora. Existem itens como o suporte de lixa, que ficam para fora cerca de 15 centímetros. Tudo que não é usado até essa profundidade é espaço desperdiçado. Então, em um mundo perfeito, eu gostaria que isso saísse desse jeito, porque vai ocupar menos espaço, vai ser mais eficiente. Você está usando apenas alguns centímetros de largura e está usando a mesma profundidade que usaria para uma serra, e vai ter todas as suas serras alinhadas. No entanto, isso fica um pouco para fora demais. Então, o que precisamos resolver é como encaixar tudo isso em um espaço muito menor. Mas antes de mergulharmos e começarmos a fazer um suporte inteiro, vamos apenas verificar se a minha teoria funciona. Esse pequeno pino vai cumprir seu papel. Eu fiz uma bagunça danada montando esse pequeno protótipo. Tudo o que eu fiz foi parafusar as peças só para ver se o conceito funciona. Coloque a serra e ela trava. Agora isso está realmente bem firme. Mas será que economiza espaço o suficiente? Se medirmos isso, cada peça vai ocupar 50 milímetros.
Se temos 5 para colocar no suporte de serras, precisaremos de 250 milímetros de comprimento total. Isso é 50 milímetros a mais, mas ainda assim vamos construir. Só precisamos garantir que não haja espaço desperdiçado. Vou manter o suporte de serras original porque tive uma ideia do que fazer com ele. Depois, falo mais sobre isso. Vamos iniciar a construção da nova versão mais eficiente. Cortei várias chapas de compensado de 12 milímetros para todos os montantes e peças anguladas. Usar a serra de bancada garantiu a mesma largura, então todo o suporte de serras ficou bem encaixado e firme. E então, com o batente ajustado, eu apenas cortei todas as peças na mesma largura e garanti que tinha o suficiente para fazer mais do que eu precisava. Colá-las na parte de trás da tábua é fácil. Usei cola de madeira pela resistência e um pouco de cola instantânea para fixar temporariamente e economizar sargentos, como verá adiante. Há uma forma prática de achar 22 graus e meio com um esquadro. Usei o esquadro para riscar uma linha, encaixei as peças anguladas e depois coloquei a peça perpendicular ao lado delas, deixando espaço suficiente para as serras passarem entre as peças, mas aproveitando ao máximo o espaço e mantendo o restante bem ajustado. Agora você vai perceber que eu só fiz 3 aqui e já estou começando a cortar a ponta. Isso porque tive uma ideia esperta que só me ocorreu durante a construção. Por que não ter suportes de serra de costas um para o outro? Você deve ter notado que coloquei os blocos duplos aqui. Você vai ver para que eles servem depois. É só para dar um pouco mais de estabilidade. Mas até agora tudo certo. Medi as peças externas diretamente no suporte de serra e depois levei para a serra de bancada, onde marquei uma linha de cada lado da lâmina para saber exatamente onde ela vai cortar. E usei minha guia de esquadria para cortar todas exatamente do mesmo tamanho. Sem medir, apenas pegando da própria peça. Agora num teste rápido mostra que isso está funcionando perfeitamente. O único problema é que as cavilhas ficam se mexendo, mas isso tem uma solução simples. Cortando alguns bloquinhos pequenos e elevando-os uns 3 ou 4 milímetros acima das cavilhas, eles mantêm a cavilha no lugar, mas permitem seu movimento para cima e para baixo, facilitando a entrada e saída das serras. Vou ver se isso realmente funciona e se vai ser mesmo uma boa forma de economizar espaço. Então, para começar, isso ainda não é tão largo quanto o espaço que você precisa deixar para o original. Então isso é bom. Isso é melhor. Em termos de profundidade, bem, você teria a mesma profundidade aqui que teria aqui. A única diferença é que você está usando só metade da largura. Tem muito espaço desperdiçado bem aqui e eu acho que tem algo que a gente pode fazer com isso. Ok, é o dia seguinte e vamos começar com algumas confissões. Você lembra que era só colado com super cola e cola de madeira. Precisei desmontar e colocar parafusos nas laterais das peças internas para reforçar. Mas fora isso, está pronto para usar. Agora você deve ter notado que eu coloquei essas serras em uma ordem específica. Eu coloquei as menores lá no fundo, ao invés de organizar pelas mais usadas. O motivo disso é que isso puxa as que têm cabo mais longo um pouco mais para frente, o que significa que, se eu quiser, tenho um pouco mais de acesso ao encaixe bem ali. Aqui vai uma dica simples, que aumenta muito a eficiência da sua parede de encaixe francês e armazenamento. Observe todas as superfícies planas, como o lado de uma caixa de lixa, a frente de um suporte de serras ou de uma gaveta, e coloque ímãs nesses locais. Vou usar este para guardar minhas brocas mais usadas, deixando-as próximas da bancada. E seguindo o tema das dicas, qualquer suporte de ferramenta com encaixe francês, onde você levanta a ferramenta para cima e há um elemento de fricção, pode acabar saindo da parede junto com a ferramenta. Precisamos travar os suportes nos encaixes, mas de forma que possamos remover facilmente. Acho que tive uma ideia simples para resolver isso. Se uso um suporte de encaixe removível, como grampos de pressão, tiro tudo, levo à bancada. Uso e depois recoloco na parede. Colocar uma barra de travamento ali só atrapalha, assim como qualquer coisa removida da parede e colocada no encaixe francês da bancada. Se ainda não viu, vou te mostrar em breve. Não se preocupe em travar. O que costuma soltar da parede, mesmo bem encaixado, são os suportes de grampo.
Este é o suporte e este é o encaixe francês. E quando ele fica ali, eu deixei propositalmente 2 blocos na parte de baixo que saem na mesma distância que os encaixes aqui, para que haja estabilidade quando você empurra contra a parede, eles ficam firmes. Eles também oferecem um ponto prático para instalar uma pequena barra de travamento afunilada. Essas barras de travamento são simples, medem cerca de 40 milímetros de comprimento e variam de 10 milímetros a 13 milímetros de largura nas extremidades. À medida que você desliza elas entre o encaixe francês e o suporte de encaixe, eventualmente elas se travam no lugar. E o que isso faz é travar o encaixe na barra de trás. Agora eu percebi que elas ficaram bem justas, o que é bom, mas tirá-las não é tão fácil. Então eu também adicionei um pequeno pino a elas. Agora você pode deslizar, puxar e posicionar em todos os encaixes que você não pretende mover tão cedo. Vamos rever o antigo suporte de serras. Então vou deixar o encaixe na lateral. O que vou fazer com ele, igual antes, é colocar a lima Shinto ali. Também vou colocar minha régua ali. 2 esquadros rápidos novos. Este é grande e estava solto numa gaveta. Vamos ver como fica e você vai se surpreender com o quanto usa um esquadro rápido. Como está no canto, não me preocupo com essa ponta exposta. Em outra parte da parede de suporte, seria onde eu esbarraria primeiro. Mas aqui, só vou bater nela se eu correr e me esconder. Agora, a parte mais empolgante da construção, vamos substituir isso. Vocês tinham 2 problemas com isso. Primeiro, como identificar quais formões estão aí, já que os cabos são parecidos? Segundo, o fundo não acaba cegando o formão ao colocá-lo aí? Você está certo nas 2 coisas, mas eu não vou jogar essas caixas fora porque elas são muito úteis para espalhadores de cola, lixas e diferentes tipos de chaves de fenda que eu uso, mas elas não servem para formões. Vamos fazer algo útil. O principal é a profundidade da placa de apoio. Ela deve ser longa para segurar os formões, mas não tão profunda nem rasa para não comprometer o posicionamento. Depois de decidir quantos colocar em cada nível do suporte, optei por 3, deixando espaço para evitar que os cabos se toquem. Antes de cortar, é preciso embutir os ímãs. E se você for usar uma tupia, como eu estou fazendo aqui, é melhor fazer tudo como uma peça longa. Isso só facilita a sua vida. Como não achei meus guias, colei com fita dupla face um pedaço de madeira na lateral do painel de fundo para criar um sulco uniforme, repetindo o processo 2 vezes. E então, eu olhei para os meus ímãs e percebi que os que eu queria usar na parte de cima eram, na verdade, redondos. E tem um truque nisso. Se você quiser usar a broca Forstner, mas já fez um sulco em uma certa área e ela vai simplesmente escorregar, faça um furo em outro pedaço de madeira e use isso para apoiar a broca Forstner enquanto ela passa. Todos os ímãs são apenas colados com um pouco de cola CA. E então, quando todos estiverem no lugar, 2 para cada formão, um em cima e um embaixo. Depois, eu apenas cortei algumas tiras de compensado de 1/4 de polegada, como você vai ver mais adiante, provavelmente seria melhor usar compensado de 3/4 de polegada. Depois, eu apenas colei elas na placa de fundo, só para criar pequenas casinhas para cada um dos formões. O problema é que, se você pensar em deslizar de cima, provavelmente vai encostar nesse ímã. Agora, os ímãs estão um pouco embutidos, então você bate com o formão apenas na borda da madeira. Vou cobrir os ímãs com feltro autoadesivo para ver se resolve o problema. Ok, me dei conta aqui que, na verdade, o que eu realmente queria fazer era juntar essas peças, e os cabos, se eu colocá-los um ao lado do outro, vão acabar batendo um no outro. Então, a primeira coisa que fiz foi cortar a laser alguns espaçadores que vou colocar em cima dos divisores como uma solução rápida. Vocês não precisam ir além disso. Se quiserem apenas colocar seus formões e pular para o próximo passo, fiquem à vontade. Tive uma ideia melhor do que quero fazer e vou colocar uma folha de acrílico por cima, que espero que apenas dê um pouco mais de espaço entre os formões. Isso também vai evitar que os formões caiam para frente quando estiverem na parte de trás, caso o ímã falhe, o que tenho quase certeza de que não vai acontecer. O que eu fiz foi cortá-los na laser. Você pode cortá-los à mão, só fiz alguns furos escariados. Antes de irmos adiante, quero ser sincero com você. Se você for parafusar o acrílico na frente, não use uma parafusadeira de impacto. Um teste rápido para ver se os formões não atrapalham uns aos outros. Eles estão próximos, mas não o bastante. Não creio que vão se tocar.
Se fizer como eu, faça o divisor logo com 3/4 de polegada. Não fique mexendo com espaçadores como eu fiz e tudo deve ficar bem. Agora, vou tentar fazer de um jeito um pouco mais inteligente. Coloquei uma dobradiça entre as duas primeiras peças e outra do outro lado, entre a segunda e a terceira, unidas para que fiquem alinhadas em vez de formar um livro. Ao parafusar na madeira de topo, é recomendado fazer um pré-furo, e brocas autocentrantes são muito úteis para isso. Por fim, só falta adicionar o que vai prender ao suporte. A vantagem desse suporte é que você pode usar pequenos suportes, como fiz, ou encaixar outro pedaço de compensado cortado em 45 graus no painel de fundo. Achei que os parafusos na frente do acrílico eram um erro. No entanto, eles são realmente úteis para fixar ímãs na parte de trás do painel da frente. Assim, bem, toda a peça se mantém unida perfeitamente. E tudo o que você precisa fazer é colocar o ímã no parafuso, passar um pouco de cola instantânea nele e depois fixá-lo no painel de trás. Depois que a cola secar, ela vai soltar do parafuso e vai ficar alinhada perfeitamente. Como vários ímãs da minha oficina, coloquei feltro adesivo neles para um fechamento mais suave. Eu não me importo de confessar que estou um pouco nervoso com esse aqui, porque deu um pouco errado durante o processo. Mas meu principal motivo para fazer essas coisas não é necessariamente buscar algum tipo de perfeição. Eu só quero mostrar para vocês o que é possível fazer numa tarde com um pouco de madeira de sobra. Vamos ver se isso funciona. É a primeira vez que coloco isso nessa parede, só para garantir. A principal crítica do último foi: você não consegue ver o que há dentro. Vamos ver se isso funciona. Era essa parte que me preocupava. Tenho muito orgulho disso. Antes de terminar o vídeo, quero revisitar o antigo porta-serras, pois tive uma ideia. Para quem estava pensando, dava para aproveitar mais daquilo? Bem, fiquei entediado esta manhã e pensei, na verdade eu posso. Então colei ímãs na frente e agora algumas das ferramentas que mais uso estão ao alcance da mão. E com isso em mente, não me julgue por isso, mas colei um ímã no meu porta-plana, que é bem legal. Só um ímã circular simples. Sabe por quê? Assim posso colocar uma vela nele. Quem não quer uma vela ao lado das plainas? Uso velas pequenas e baratas, tipo Rechaux, para encerar a parte de baixo das minhas plainas. Também coloquei outro ímã, mas não é tão importante. Isso apareceu no último vídeo. Este é o suporte de ferramentas Every Tool. Isso vai na minha bancada, no suporte lateral da minha bancada. E eu pensei, bom, e se eu quiser trazer outra coisa junto? Pronto, aí está. Agora há um ímã na lateral. Também mostrei no vídeo da bancada algo de que me orgulho muito. Se perdeu, veja o encaixe francês na lateral da sua bancada. Veja, eu fixei meu encaixe francês de um jeito que ele pode ser encaixado diretamente no trilho em T que está na lateral da minha bancada. Por anos, eu só tinha um fixado ali para minha caixa e outros suportes de encaixe francês, como o de formões. Veja isso, não há problema em deixar isso na borda da bancada ao afiar várias ferramentas, assim você apoia os formões ali. Não precisa deixá-los na bancada, pois não serão danificados. Quer saber mais? Veja como a bancada foi construída. Sei que ao terminar o vídeo sobre French cleats, ainda ficaram assuntos de fora. Espero que algumas ideias ajudem você. Esse é possivelmente o suporte do qual eu mais me orgulho até agora, e a simplicidade dele é o motivo de eu gostar tanto. Se tiver dúvidas, quiser pedir algo ou comentar, fique à vontade para dizer o que pensa, seja positivo ou negativo. Vocês salvaram minha caixa de formões e me fizeram refletir sobre isso. No primeiro vídeo sobre encaixe francês, explico conceitos básicos. É um bom ponto de partida. Vou deixar o link. Se você é novo no canal e busca ideias de vídeos, confira esse aí. Obrigado por acompanhar, curta e inscreva-se. Até lá!